Você sabia que o primeiro mandamento de Deus para o homem foi para ele frutificar, multiplicar e dominar? Isso tem tudo a ver com o seu propósito de vida. Então, se você se sente meio perdido ou sem direção, fique comigo até o final do vídeo. Talvez você tenha se esquecido do seu chamado original. Olá, meu nome é Alan e eu quero compartilhar uma mensagem hoje com você que Deus tocou no meu coração. A base dessa mensagem está ali em Gênesis 1:28. Depois que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, está escrito assim: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. E a gente vê ao longo da história da humanidade que esse conhecimento tem se multiplicado na área da tecnologia, muito evidente hoje, na área da medicina, da física, da astronomia. Então a gente vê que essa bênção divina não se limitou apenas a Adão e Eva, mas é uma bênção que todo ser humano carrega. Então essa multiplicação está intrínseca no ser humano, seja para coisas boas, seja para coisas ruins, né? O pecado também tem se multiplicado, né? Vê a fofoca como se multiplica rapidinho, conta uma coisinha aqui, rapidinho se espalha. Ainda mais em tempos de hoje, né? Redes sociais e tudo mais. Então a gente vê que a multiplicação ela tem sido inclusive para as coisas ruins. Tanto é que, em razão de ter multiplicado o pecado, Deus acabou mandando o dilúvio, né? E salvou Noé e sua família. Mas a multiplicação por estar... E Deus depois abençoou também com a mesma bênção, né? Noé, que deu para Adão ali de frutificar e multiplicar. Só que o pecado também continuou se espalhando. Então é uma bênção que continua com o ser humano. Por isso eu quero falar com vocês sobre a primeira bênção, a frutificação. Outras traduções, como a NVT, chama de fértil, né? Seja fértil. Então, frutificação, ser fértil, a gente vê que é uma bênção divina, que tudo aquilo que é inserido, toda aquela semente que é inserida em nós, nós frutificamos, nós geramos frutos, nós produzimos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa terra, né? Com o nosso pensamento, com o nosso coração, porque tudo que é aquilo que a gente, aquela semente que a gente guardar, a gente vai frutificar. Seja uma semente boa, seja uma semente ruim, vai frutificar. Por isso temos que cuidar muito, né? Guardar o nosso coração, né? Pois a semente que entrar ali vai gerar frutos. Então, a semente ruim, semente do rancor, do ódio, da amargura, toda semente ruim a gente tem que colocar para fora. Não podemos deixar germinar, não podemos deixar frutificar, pois isso vai trazer maus frutos, né? Não só para a gente, como traz prejuízo para a gente, mas para aqueles que estão ao nosso redor, pois vão ser pessoas tristes, amarguradas, né? Sempre cabisbaixo. Uma pessoa negativa que nunca parece estar de bem com a vida, né? Porque ela está gerando semente ali em razão da bênção e ela não se deu conta disso, que ela é abençoada porque tudo que entra nela germina. Então a gente tem que cuidar com o que entra no nosso coração. Seria as palavras boas, só guardar e deixar germinar as palavras boas, como Paulo já diz, né? Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, de bom louvor. Nisso a gente tem que pensar nas coisas boas, né? Focar no que é bom, porque vamos germinar e trazer bons frutos. Frutificar, então, é gerar vida, crescimento. E o que você tem frutificado no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho? Você tem frutificado bons frutos? Agora vamos falar da segunda bênção, que é da multiplicação, né? Como já foi falado da fertilidade ali, vai gerar em nós, vai gerar fruto. E todo fruto não carrega uma semente, né? Todo fruto vai carregar mais de uma semente, né? Deus já, lá na criação, determinou que todo fruto tenha semente. Então, tudo que a gente cultivar em nosso coração, em nossos pensamentos, vão crescer e gerar frutos. E esses frutos vai ter várias sementes. E essa é a multiplicação. E a gente, por isso, tem que cuidar dos frutos, como eu falei, porque a gente vai pegar essas sementes e semear em outras terras, né? Em outras pessoas, outros pensamentos, outros corações. Então a gente tem esse poder de multiplicar, de levar adiante, que é aumentar aquilo que Deus nos concedeu, seja recursos financeiros, seja o tempo, seja a família, seja o ministério, o seu trabalho, os seus dons, talentos, né? Aquilo que Deus concedeu a você, você tem multiplicado, você tem aumentado os frutos, tem passado adiante.
E essa multiplicação às vezes é impedida, embora esteja do nosso DNA, nós nascemos com essa bênção, no decorrer da vida a gente acaba meio que entulhando os poços, acabamos impedindo essa multiplicação de acontecer naturalmente, pois é natural nosso, do ser humano, pois somos abençoados para isso. Só que às vezes acontece no decorrer da vida medo, né? Somos impedidos por medos, né? Como aconteceu na parábola dos talentos. Não sei se você lembra, mas na parábola dos talentos ali é uma parábola, né? O Senhor vai viajar, fazer uma longa viagem, e ele chama seus 3 servos. E ele concede a cada um conforme a sua capacidade, né? A palavra fala. E a um ele concedeu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada um. E o que recebeu 5 talentos, ele multiplicou aquilo, multiplicou mais 5, né? Dobrou, virou 10. Aquele que ganhou 2 talentos, multiplicou também, virou 4. E aquele que recebeu apenas 1 talento, ele ficou com medo. A própria palavra diz que ele ficou com medo do seu senhor por ser muito severo e acabou o enterrando. E o seu senhor, quando chegou, acabou parabenizando aqueles que multiplicaram, mas aquele que não multiplicou acabou perdendo. Ele recebeu uma repreensão, pelo menos devia ter depositado no banco ali, para pelo menos correr os juros, né? Já que não ia dar conta de multiplicar. Pelo menos ganhava os jurinhos ali. Só que como ele não fez nada, enterrou por medo, o Senhor acabou tirando dele aquele talento e entregou para aquele que multiplicou. Então, ele não cumpriu o propósito dele, que era multiplicar, e acabou perdendo. Então, quando a gente acaba não multiplicando aquilo que recebemos, a gente acaba perdendo até mesmo aquele pouco que tivemos, por medo, né? E o medo ali foi por ele ser severo, né? Mas às vezes a gente tem medo de errar, medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo de não dar certo. Eu não sei qual é o medo que às vezes está te impedindo de multiplicar aquilo que Deus lhe concedeu em suas mãos para multiplicar. Mas tudo que está em suas mãos é porque você tem a capacidade, né? Lembra, na parábola ali é contado que cada um recebeu conforme a sua capacidade. O que você tem hoje em suas mãos é conforme a sua capacidade. Se você quer ganhar mais coisas para multiplicar, obtenha mais capacidade, né? Corre mais atrás de conhecimento. Mas se você não fizer nada por medo, como aquele servo, você vai perder até aquele pouco que tem. Então multiplique, pois esse é o propósito para o qual fomos chamados. E para que multiplicar essa bênção de servir e multiplicar? Também está até atrelado essa parábola para o simples propósito de sujeitar e dominar a terra. E o sentido de sujeitar e dominar a terra ali é no sentido não, de governo, sim, mas o original ali, kabash, de sujeitar, não sei se pronuncia assim, não leio hebraico, estou lendo como se escreve, e radá é no sentido de governar, mas no sentido de administrar, não aquele governo tirânico de faz o que eu quero, agora eu preciso, aquele algo egoísta, mas é no sentido de mordomia, de administração, pois o dono da terra, Deus só estava delegando, né, esse poder ao homem de governo, porque o dono da terra é Deus, né? Salmo 24:1 diz que a Deus pertence a terra e tudo que nela há. Deus apenas concedeu, delegou, né, parte desse poder de domínio, de governo para o homem, sendo que o dono é Ele, né? Nós estamos apenas administrando aquilo que Ele nos concedeu, né, em nossas mãos. Então, o princípio de mordomia, assim como na parábola ali, aqueles talentos não pertenciam aos servos, mas ele estava apenas administrando o que pertencia ao seu senhor. Vê a semelhança, né? Como se encaixa ali Gênesis, né? O sentido original ali que Deus traz para nós, como quando Jesus veio e deu essa parábola também. Então nós estamos aqui na Terra apenas como administradores. Tudo que nós temos hoje não é porque temos capacidade, mas porque Deus concedeu a nós, né? Toda boa dádiva vem do Senhor. Porque Ele concedeu a nós, seja família, saúde, vida, bens materiais, profissão, conhecimento, tudo isso Deus concedeu a nós. Claro, buscamos, né, nos capacitar para isso, mas Deus nos concedeu a nós. Cabe a nós agora, como mordomos, administrar, né, tudo isso para o Senhor, né? Pois, como ali na parábola, o Senhor fez uma longa viagem e chegou a hora de prestar conta. Nós estamos nessa longa viagem, Ele não voltou ainda para nós,
mas vai chegar a hora de prestarmos conta para Ele, com tudo aquilo que Ele nos entregou, nos concedeu, né? Pois você é abençoado, você já recebeu a bênção da frutificação, da multiplicação. Você está cumprindo o seu propósito? Então frutifique e multiplique com propósito, para a glória de Deus, pois nós somos mordomos dele. Chegará o dia que prestaremos contas. Deus abençoe.